Mais uma informação, o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, anunciou hoje que pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que abram um inquérito para investigar uma charge reproduzida pelo jornalista Ricardo Noblat, que associa o presidente Jair Bolsonaro ao nazismo. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu artigo 26, justificou. Quem nos assiste está acompanhando, inclusive, a charge. Está na tela para você. Noblat compartilhou uma charge de Renato Aroeira em que Bolsonaro aparece com um pincel e um balde de tinta preta nas mãos após pintar as pontas de uma cruz vermelha, que remete ao símbolo usado em hospitais e ambulâncias. A cruz, então, depois dessa pintura, se transforma em uma suástica, símbolo do regime nazista. A charge também mostra Bolsonaro falando "bora invadir outro", fazendo alusão à ocasião em que o presidente falou sobre entrar em hospitais e verificar se os leitos estavam realmente ocupados. Mais cedo, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República já havia anunciado que Noblat e Aroeira seriam processados por suposto crime de falsa imputação contra Bolsonaro. E aí, Fiuza? Isso é um fetiche deles, né? Esse pessoal quer viver disso aí, quer viver de fingir que o fascismo está nos ameaçando e eles são os salvadores, geniais, criativos, né? Isso dá até pena, Eu acho que o Bolsonaro tem reagido a isso até agora de uma maneira até, assim, inteligente, como alguns outros chefes de Estado já fizeram, que é ignorar. Né? Ele até comenta, diz, estão perseguindo aí inquérito de fake news, que aí realmente eu acho que é o grande arrobo, o grande absurdo. Né? Perseguem aí pessoas por suposto crime de opinião. Na verdade, é uma politicagem para perseguir as redes sociais, né? Que querem que o país se reconstrua, agora com o Bolsonaro, com Paulo Guedes e depois com outros. Né? Mas não, eles estão brincando disso. Agora, essa história de invasão de hospital, eu não quero comentar a reação do ministro, do advogado-geral da União, né, que reagiu, é o ministro da Justiça. Do ministro da Justiça, não estou me recordando qual que você citou. Isso, é o André Mendonça. Mas, ele era AGU, agora ministro, né, Ministro da Justiça, André Mendonça. André Mendonça, isso, o André Mendonça, ele tem que ver se o Bolsonaro deu essa diretriz, porque a diretriz do Bolsonaro não era essa até o momento, já aconteceram diversos casos aí de associação a nazismo e tal, e eu acho que o Bolsonaro até aqui, ele tem nadado de braçada nisso. Ele tem um governo que não é fascista, as ações de Estado sob o comando dele, não há nenhuma que possa se identificar com fascismo, obscurantismo, autoritarismo. O povo percebe isso e ele está deixando essas pessoas que estão aí nesse fetiche do fascismo imaginário, ele está deixando essas pessoas a sós com elas mesmas, com as suas bolhas e com os seus clubes. Agora, nesse momento, parece que a diretriz mudou. Eu não sei, eu não acho que isso vá surtir efeito, né? Eu acho que... mas também está correto, né? A ação não é um arrobo. Essa ação do André Mendonça não é um arrobo. Só uma questão de estratégia que eu acho que até agora eu acho que é melhor. Esse pessoal eles vão minguando. Eles querem ser os intelectuais aí da resistência democrática. Eles não são capazes de repudiar nem uma depredação de rua. Eles não têm nada de democráticos, eles estão se desmoralizando aos olhos do povo, da população. Mas isso é estratégia de governo, vamos ver o que eles fazem. Só uma nota rápida, Vitor, sobre essa questão de invasão de hospital. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui ao longo do programa, já há bastante tempo, soltando, tragicamente, uma série de notícias sobre o Covidão. O Covidão é a coisa mais abjeta, né, que a sociedade brasileira já viu, que a gente fingindo que está defendendo vida e roubando com equipamento hospitalar, né, inclusive hospitais de campanha montados, como o seu Witzel, que já falamos do impeachment aqui, que começou a tramitar, hospitais que nem foram entregues. Né, ele quer que o pico seja em 2022, porque se não for em 2022, ele contratou hospitais que serão inúteis. A não ser que venha a segunda onda, que é o que eles torcem também. Então, o que eu acho é que esses
críticos, né, geniais do fascismo, eles não veem nada disso, né? Então, o que eu acho que o presidente sinaliza, se há alguma possibilidade de entendimento da fala do presidente sobre invasão de hospital, está errado. Não é para invadir o hospital. Mas o povo está absolutamente sofrendo um escárnio, né, com esse covidão, equipamentos, lugares que é para tratar, para salvar vidas, sendo usados para enriquecer pessoas e grupos políticos, né? Então, é claro que a população, diante dessa situação, ela precisa, se ela puder, ela precisa registrar. Todo mundo precisa registrar. Isso não é invadir o hospital, isso não é afrontar estabelecimentos, mas eventualmente você tem, como agora, por exemplo, parlamentares em São Paulo, né, fizeram a documentação, fizeram a documentação de um hospital vazio. Isso tem que ser feito porque a população não tem a informação. Os gestores montaram uma cortina de ferro em cima disso, do que eles dizem que seja salvação de vidas, e há uma roubalheira por trás. Então, as forças do Estado, a população, os cidadãos, precisam sim observar, criticar e denunciar, né? Sem afrontar, sem ferir direitos de propriedade, sem usar violência, nada de, não adianta construir essa narrativa. Então é isso que esses personagens estão dizendo, estão tentando mais uma vez desesperadamente, no meio de um covidão sobre o qual eles não se manifestam, estão tentando mais uma vez trazer a figura que é o que sobrou a eles do fascismo imaginário. E aí, Augusto, esse episódio da charge aí, reproduzindo o presidente Jair Bolsonaro. Eu, se fosse presidente da República, nada faria quanto a isso, eu ministro por enquanto. Eu não faria, e aí eu invoco os mesmos argumentos que eu usei para defender o direito à publicação de charges do Charlie Hebdo ou de quaisquer outras charges que incomodem pessoas. A mim, que incomodem qualquer pessoa. A mim, resta uma única saída no caso da charge. Se você não gosta daquele humor, você... Por exemplo, Charlie Hebdo, não é o humor que me agrada e eu não simplesmente li, não via a revista. Agora, eu não posso aceitar que haja o que aconteceu com o Charlie Hebdo, um massacre lá, não estou comparando as coisas. O ministro está recorrendo à justiça. Mas eu não posso aceitar que se reaja assim. É um direito à liberdade de expressão e manifestação. Concordo com o Guilherme, claro. O que estão fazendo aqui no Brasil é a banalização do fascismo. O fascismo é coisa séria. É coisa séria. Se existisse o governo fascista, ninguém poderia se manifestar. Chargista nenhum ia poder desenhar nada porque é para cadeia. Ou ia ser espancado em casa por milícias fascistas. Aí sim que fazia o papel de polícia do regime. Isso aconteceu na Itália. Todo mundo que entende minimamente de história ou de regimes políticos sabe a diferença que há. Chamar o Bolsonaro de fascista é chamar o Lula de comunista. Eu também acho que do Brasil você tem o chargista engajado. E eu separo completamente a coluna do Noblat da charge. Trato da charge. Porque já a publicação de qualquer coisa que sai em algum lugar é perfeitamente livre. Eu acho que não se deve avançar o sinal nisso que representa um dos pilares da liberdade de expressão. Deixa soltar. Deixa soltar. Quem decide se é bom ou não é quem faz. Agora, eu falo da charge em si. O que eu não gosto? Os chargistas brasileiros inventaram o humor a favor. Né? Luiz Fernando Veríssimo é o caso clássico disso. Ele é humorista a favor. Ele faz o humor para ajudar. Nunca vi isso. O humorista geralmente é cáustico. Ele provoca todo mundo. Esses são os grandes humoristas. Eles não. Os chargistas, você pega ali a coleção, eles têm um assunto só criticam para um lado. Nenhum fez uma única ironia, e era tão fácil, né? Sobre a roubalheira do Petrolão. Eles passaram, quando eles tratavam da Lava Jato, era contra, era a favor do bandido.
era contra o xerife. Então a charge brasileira, ela virou uma coisa engajada, quando ela é anárquica por definição. O chargista está, como o jornalista está condenado a ser independente, o chargista está condenado, se ele escolhe essa profissão, a ser cáustico com todos. Esses são, sabe? O Milor, que era chargista. O Milor, ele fazia tudo, ele era um pensador. Mas você pegava o Milor ali, era pau para todo lado. Agora, chargista que só vai numa direção, que defende bandeiras, isso aí é militante. Fala, Zé. Olha, eu costumo comparar assim o humorista à tradição do bobo da corte, né? Que eram aquelas figuras que responsáveis ali por divertir os reis e a corte, e acabava falando verdade, né? E expondo ali problemas, expondo coisas ridículas do governo, do rei, e que ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de falar. Então, através do humor, é possível, sim, ter um refinamento ali nas críticas. Neste caso aí, desta charge, ela não é engraçada. Ela é uma acusação, né? E uma acusação leviana, no sentido de que você pode discordar do governo Bolsonaro de vários pontos. E tudo é questionável em política, porque política é assim, existem posicionamentos. Mas de que é fascista, eu nunca vi o presidente ou familiar do presidente com aquela suástica, não tem nada a ver. Eles foram buscar ali essa manifestação da Sarah Winstead no Supremo com tocha de fogo, catando um pontinho aqui, um pontinho ali. Um ex-secretário foi demitido, né, por fazer um discurso parecido com um integrante nazista, né, da política de política social nazista e cultural nazista. Então, não há nada. Então, não há relação. E a charge não foi feita para divertir e nem para ser engraçada. Foi um desenho, isso é um desenho para atacar. Mas eu concordo com o Augusto. Acho que o Noblat tem todo o direito de colocar lá na coluna dele tudo o que ele quiser. Inclusive, não é a primeira charge que ele coloca e não é a primeira vez que se faz uma tentativa de processá-lo, né? Então, é isso. E, mais uma vez, eu estranho é que tudo acaba no judiciário, tudo vai acabar no Supremo, e eu acho isso muito desnecessário, muito bobo. Deixar, responde no mesmo tom e boa. Nunca vi a Lei de Segurança Nacional ser tão citada na minha vida.